arte de educar as crianças de hoje. Padre Courtois. Capítulo 4. A partir do nascimento. Parte final. Depende de vós, mães, que aos 6 meses o vosso queridinho saiba ler. O livro em que ele aprenderá a discernir o que é preciso e o que não deve ser feito é o vosso rosto, com as diversas expressões que registrar. Sabeis o que dele quereis, a cada vez que a sua maneira de ser corresponde à vossa vontade. Vosso olhar e vosso sorriso lhe dizem: está bem. Quando esse bom sorriso e esse olhar de amor desaparecem, substituídos por uma expressão séria, a criança perceberá que há algo mal feito. Na vossa própria linguagem, se bem que não compreendia ainda as palavras, há um sentido que ela aprende. Um tom de zanga e um tom de carícia não são a mesma coisa para ela. As inflexões de vossa voz reforçam singularmente o alcance do vosso sorriso ou da vossa sisudez. Não trateis nunca a criança como um brinquedo ou uma boneca. Ao fim de alguns meses, ela participa de tal modo dos brinquedos com os quais a distraímos, que somos tentados a fazê-la brincar para que nós mesmos nos divirtamos. Nesse momento, o adulto se arrisca a ultrapassar a medida. Não esqueçamos que o sistema nervoso da criança é frágil e pode bem depressa fatigar-se. Por outro lado, usam-se os recursos dos jogos de fisionomia, que são a primeira linguagem pela qual a criança compreende o adulto. É um contrassenso constranger uma criança a repetir 20 vezes bom dia à mesma pessoa, sob o pretexto de instruí-la ou para divertir as galerias. As crianças gostam de se conduzir como as pessoas grandes, mas detestam o papel de cães amestrados. Se não detestassem, seria mais perigoso ainda, porque significaria que elas possuem alma de cabotino. Evitai falar ao vosso filho em linguagem de bebê ou em linguagem de neguinho, por mais enternecedor que isso pareça. É o mau serviço que lhe prestamos imitar o seu modo de exprimir-se. O benefício que lhe damos para o futuro é ensinar-lhe o pronunciar de maneira correta a língua materna e corrigir-lhe as frases defeituosas. Colecionai as palavras graciosas de vossos filhos, mas não as citeis jamais diante deles. É o que existe de pior para retirar da criança a frescura de sua espontaneidade e levá-la a considerar-se fenômeno interessante. O papel do pai, nos primeiros anos de existência dos filhos, é, e certamente deve ser, mais apagado. Sem dúvida, ele pode manifestar aos filhos a sua nascente ternura. O homem é, em geral, pouco afeito a manifestar longamente tais sentimentos. Que por vezes se ocupe dele para que se habituem ao seu contato e para que se habitue ao dele, é bom. Mas que não procure usurpar prematuramente o papel da mãe, criando para si uma popularidade fácil. Não é, com efeito, o pai o elemento novo que as crianças veem menos do que a mãe e que pode por isso mesmo possuir atração particular? Que saiba, pois, apagar-se a cada instante em face dos filhos, deixando que a mãe assuma a parte principal. É certamente desejável que a forte autoridade que lhe é, eventualmente, conferida pela força física, o vigor de sua voz, possam às vezes apoiar a autoridade da mãe, quando esta por fadiga se vê momentaneamente incapaz de ir sozinha até o fim de sua tarefa educativa. Mas que isto aconteça o menos possível, sobretudo diante dos que se encontram na primeira infância. A desproporção de forças cria um medo nas crianças. O medo é o inconsciente que se revela e é também a inibição das melhores faculdades. Não se educa, no sentido pleno, com o medo. Parece-nos
infinitamente preferível que a autoridade paterna se exerça indiretamente sob a forma de uma plena aprovação das decisões maternas, pois as crianças são mestras consumadas na arte de encontrar uma brecha na autoridade, de criar discordâncias, se não contradições. Isto não deve ocorrer. Se o homem não concordar com sua mulher em tal ou qual caso, em face dos filhos, que o diga a ela a sós, explicando-lhe as razões. Isto pode ser muito útil. O homem que vê mais as coisas externas, que em geral também vê mais longe, mais amplamente, pode dar conselho útil à esposa sob o ponto de vista da educação. Um conselho, dizemos, e não a amarga crítica que desencoraja ou a estéril zombaria. Que o pai evite as manifestações tonitruantes em que muitos encontram uma aparente satisfação ao seu papel educativo. Ele não deve ser máquina e fabricar grandes observações, punições exemplares, toda essa aparelhagem dramática e nefasta à educação. Sua firme tranquilidade e a clareza de uma reprimenda valerão por muito mais do que uma atitude barulhenta de pai zangado. Que nunca faça medo aos filhos. A violência dos gestos, a altitude extrema da voz, os olhares faiscantes são quase sempre manifestações de um enervamento passageiro e sem importância. Sem importância para ele, adulto, mas que produz nos pequeninos repercussões inesperadas e desastrosas. Compete a vós, mães, interessar a vossos maridos na vida do pequenino, longe de guardar com zelo para vós mesmas vossas descobertas e vossas intuições, revelai-as aos vossos esposos, fazei com que eles se debrucem sobre o despertar das faculdades dos filhos e todos os sinais de seu desenvolvimento. Vossa confiança mútua se beneficiará com o vosso esforço. Nada fará melhor aumentar a confiança de um marido em relação à sua mulher do que sentir-se por ela ajudado a penetrar na intimidade secreta do serzinho, todo feito de enigmas, ao qual, juntos, deram a vida.